alegria minha de estar aqui com vocês, né? Já tivemos aí outros convites, mas graças a Deus, finalmente hoje deu certo da gente vir, de estar aqui. E eu fiquei muito feliz. Quando eu cheguei, encontrei minha amiga de coração, a Penha, ela sabe o quanto a amo. Penha é uma pessoa de um testemunho muito poderoso. Uma mulher de muito exemplo também, né? Que Deus abençoe você e sua família, Penha. E eu estou aqui com a minha família, né? Eu sou Fabiane, ali está meu esposo Denilson. Vocês viram a Beatriz, né? Que cantou aqui na frente, a minha filha mais velha. Ali está a Bianca, minha outra filha. E ali está o Luiz, né, Luiz? Dá um tchauzinho aí, Luiz. Fala, oi, gente. Esse é o Luiz. Irmãos, hoje nós vamos falar de milagres. Olha, falar de milagre é muito bom, não é? E nós tivemos aqui as irmãs orando, quarta de oração, e tem oração, né, irmão? Olha, louvado seja Deus. E as irmãs agradeceram, e a gratidão deve ser um exercício do nosso coração. Quando a gente pratica gratidão, a gente é mais feliz. Nos sentimos mais felizes. Por isso, sempre se lembre nas orações de tudo que você tem para agradecer. E foi um exercício muito interessante, sabe, irmã? Porque quando você falou assim, ó, lembre-se de algo que você tem para agradecer. E eu lembrei de uma bênção muito especial que eu recebi esse mês, né? E Deus é muito bom. E são coisas que só Deus pode fazer. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Então, hoje, talvez você olhe para a sua vida e pense assim, ó, estou com um problema, e só Deus. Então, amém. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele mesmo pergunta, acaso há alguma coisa impossível para mim? Não existe. Porque Deus, ele pode criar do nada, né? Inclusive, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia aqui. Nós vamos ler um pequeno trecho muito bonito. Ele não está no sermão de hoje, mas ele está aqui no livro de sermões que nós vamos estudar durante esse ano, né, nas quartas do poder. Aí tem um comentário que diz assim, ó, os milagres relatados na Bíblia não representam a totalidade das maravilhas que Jesus realizou. Tem milagres de todas as formas na Bíblia, não tem? Tem Jesus perdoando o pecado, tem Jesus libertando dos demônios, tem Jesus curando, tem Jesus ressuscitando, tem milagre de todas as maneiras na Bíblia. Mas não foram registrados todos os milagres que ele operou. Ele operou muito mais milagres do que aqueles que estão escritos ali. Amém? O apóstolo João diz assim, lá em João 20, o verso 30 e 31. Podem abrir a Bíblia, eu vou aguardar, porque nós temos que ser como os bereanos, né? Os bereanos, eles iam lá e tiravam uma dúvida, né? Iam pesquisar se o que estava sendo pregado era verdade. E a igreja adventista, ela prega só a verdade. Então, João 20, capítulo 20, verso 30 e 31. E aí ele diz assim, Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vidas em seu nome. Olha, irmãos, duas finalidades porque os milagres esses milagres foram registrados na Bíblia. Primeiro, para que nós creiamos em quem? Em Jesus como Filho de Deus. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus, mas ele não foi criado por Deus. Ele é Deus. Eles colocam essa figura de linguagem, né? Para a gente entender que ele se fez Filho de Deus quando veio e morreu por nós. Entenderam? Então, é para que a gente creia que Jesus é Filho de Deus. E para que, crendo nele, nós tenhamos o que em teu nome? Vida. Vida. Uma coisa tem me incomodado nos últimos anos, sabe?
Se nós somos os filhos de Deus, se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a nossa vida deve ser uma vida abundante. Porque ele disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós temos que testemunhar da abundância da vida de Deus em nossa vida. Não temos? A gente está sempre reclamando da vida. O dinheiro não está dando. Temos dívida. Meu casamento está assim. O meu filho é assim. E a gente começa a enumerar e falar do problema e parece que ele vai crescendo e vai tomando uma proporção. E a gente começa a andar assim, ó. Né? Com aquela cara de sofridos. Meu Deus, que fardo pesado está nas minhas costas, Senhor. Por quê? Porque nós não conhecemos Jesus. A gente medita tanto no problema que a gente não tem tempo para meditar no Salvador. A gente não tem tempo para meditar na palavra de Deus. A gente não tem comunhão com Deus e a gente não vive os milagres de Deus. Por isso a gente vive reclamando. Por isso os nossos problemas são maiores do que as bênçãos, porque nós escolhemos enxergar só os problemas. Porque nós não temos vivido para conhecer tremendamente o nosso Deus. Hoje eu estava lendo a história de Moisés, no meu ano bíblico. E eu fiquei pensando assim, Jesus levou Moisés para onde? Tirou ele lá do Egito, do palácio de Faraó, e levou para onde? Para o deserto. Porque Moisés precisava ter um tempo a sós com Jesus, longe de toda a influência do mundo. Para ele conhecer o poder do Deus que o guiava para libertar aquele povo. Irmãos, não é diferente para nós hoje. Se nós queremos ter vida e vida em abundância e testemunhar para que através do nosso testemunho a gente atraia outros a Cristo, nossa postura deve mudar. E para nossa postura mudar, a gente tem que estudar a palavra de Deus todos os dias, em primeiro lugar no nosso dia. Temos que mudar nossas prioridades. Aqui no celular eu tenho 2 aplicativos. Um que possui a Bíblia e todos os livros do Espírito de Profecia. E outro que me ajuda a estudar todos os dias a Bíblia junto com o Espírito de Profecia. Já me dá os capítulos da Bíblia, os capítulos do Espírito de Profecia, no dia certinho para que eu complete o estudo da Bíblia em 1 ano. Não tem desculpa para não estudar a Bíblia. Se vocês quiserem, eu passo para a irmãzinha aqui depois o nome dos aplicativos, vocês baixem no celular. Nós fizemos uma campanha na igreja da Nova Porto Velho para que todos os membros da igreja estudem a Bíblia. Porque agora, nos dias que estamos vivendo, a palavra de Deus será nosso escudo contra os ataques de Satanás à nossa vida. Hoje nós vamos falar do primeiro milagre que Jesus operou na terra. Qual foi? Não, irmã. O primeiro milagre foi salvar um casamento. Não foi água em vinho, irmãos. Foi salvar um casamento. As famílias de hoje estão como? Chama-se família disfuncional. Satanás tem travado guerras e batalhas e tem sido vitorioso nos casamentos. Quer ver? Olha só a estatística que eu tenho aqui. Eu posso falar até que hora, irmã? 8h30, termina? Tem que ter um horário, né? Senão a pessoa fala demais. Ela falou para mim, você tem 15 minutos para pregar. Eu falei, meu Deus do céu, falar para a Fabiane que ela só tem 15 minutos é difícil, irmã. Mas Deus vai nos ajudando, né? Então, aqui está, ó. As pessoas iniciam um casamento com objetivos e expectativas diversas, mas dificilmente se casam planejando a separação. Ninguém planeja, né? Se separar quando casa. Ninguém planeja. Mas você já assina seu divórcio quando você não escolhe um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Ali o divórcio já está assinado. No Brasil foram registrados 77.509 escrituras de divórcio em 2021.
E isso aumentou em relação a 2020. Ou seja, cada ano aumenta mais o número de divórcios aqui no Brasil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O mesmo percentual acontece entre os mundanos, acontece dentro da igreja. Por que será? Porque nós estamos vivendo mais de acordo com o mundo do que de acordo com a palavra de Deus. Simples assim. Então, Jesus, ele não escolheu um casamento para operar o seu primeiro milagre à toa. Ele sabia bem o que ele estava fazendo, porque ele conhece o fim desde o princípio. Então agora, já que essa igreja ora bastante, nós vamos fazer uma pequena oração. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem não é casado, mas quer casar? Levanta a mão. Está com vergonha? Ai, a Beatriz levantou, gente. Tem mais gente aí que não é casado, quer casar? Pode levantar. Amém, amém, isso mesmo, louvado seja Deus. Sabe por quê? Casamento é plano de Deus para a nossa vida, é plano de Deus para a nossa vida. Não é bom que o homem esteja, e esse homem quer dizer ser humano, eu, você, não é bom, é plano de Deus. O Senhor Deus fez o homem e a mulher e os tornou uma só carne. E a Bíblia diz assim, ó, é bom que sejam dois, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. E um cordão de 3 dobra, não arrebenta tão fácil. Por que 3? O homem, a mulher e mais quem? Jesus, senão não tem casamento, não. É Ele que transforma em uma só carne. É Ele quem opera os milagres. Então agora, eu quero fazer um pequeno convite. Nós fomos convidados a agradecer. Agora a gente vai pedir, tá bom? Pedir e dar-se-vos. Eu sou pidona. Eu sei que para o meu Deus não tem nada impossível, então eu peço. Todos os dias eu oro não sei quantas vezes e peço. Peço por mim, peço por meus irmãos, peço por minha família, peço pela igreja, peço pelo meu trabalho. A gente tem que pedir. E pedir, e bater até receber. Então agora a gente vai pedir. Quem não é casado e quer casar vai pedir um varão ou uma varoa do Senhor, amém? E quem é casado, mas precisa de um milagre no casamento, se o teu casamento não precisa de milagre, glória a Deus, é porque Jesus está nele do começo ao fim. Mas se precisa, agora a gente vai fechar os olhos e nós vamos apresentar o nosso pedido a Deus. Você vai dizer a Jesus o que você precisa. Você vai ser honesto com Deus. Se está tudo bem, agradeça mais uma vez. Vamos orar? Silenciosamente. Amém? Teve gente que a lista de pedido foi maior. Louvado seja Deus, tem que pedir mesmo. Deus tem poder para realizar o teu milagre, amém? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Que seja feito conforme a tua fé. Mas se porventura você não tem fé o suficiente, clame ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter fé. Porque até esse pedido, Ele tem poder de realizar. Irmãos, agora nós vamos abrir a Bíblia em João, no capítulo 2. Nós vamos abrir em João, no capítulo 2.
Todos encontraram? Ó, quem não tem a Bíblia, quem tem no celular, abra. Vamos acompanhar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é bênção, ela é vida, ela traz cura, traz esperança. Então, toda vez que a palavra dele é aberta, o Santo Espírito vem para abrir nossa mente para entendimento. Vamos ler então. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. E no terceiro dia houve o casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Jesus foi de penetra? Ele foi o quê? Não vamos esquecer dessa palavra. Jesus foi convidado. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eu não tenho vinho. Ou melhor, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então lhe dão o que é inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora? Então vamos analisar esse milagre operado por Jesus nesse casamento. Primeira coisa, todo casamento precisa ter um convidado especial. Quem é? Jesus. Mas como eu vou convidar Jesus para o meu casamento, Fabiane? Buscando ele na primeira hora do seu dia, fazendo a sua comunhão com Deus, que é a oração, o louvor, que é a adoração, e o estudo da palavra, que é onde você vai conhecer quem é Jesus através do quê? Da Bíblia. Por que Satanás já está mudando a Bíblia? Porque o propósito dele é que a gente não conheça o poder de Deus revelado aqui e não conheça a vontade de Deus revelada aqui. Eu vou saber como agir no meu casamento se eu não leio os conselhos que estão aqui? Não vou. Lá está dizendo que a mulher rixosa é melhor morar numa casa cheia de goteira do que com uma mulher rixosa. O que é uma mulher rixosa? Alguém sabe? Hã? Isso, irmã, a mulher que reclama de tudo. Reclama o dia inteiro. É bom você viver com uma pessoa que reclama, que critica o tempo inteiro? Não é. Aqui também diz que o homem deve o quê? Hã? Gente do céu. É fácil amar a mulher como Cristo amou a igreja? Mas a Bíblia está dizendo que o homem deve amar como Cristo amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Deu a vida. Amor. Por que Jesus ele faz a representação do encontro dele com a igreja como um casamento? Ele é um noivo e a igreja é a noiva. Porque nós não entendemos ainda a importância do casamento no conceito de Jesus. E se ele se divorciar dessa noiva, ele tem razão para isso? Todas. Aqui na Bíblia também diz que a mulher deve o quê? Em relação ao seu marido. O marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se eu não respeito o meu marido como cabeça da minha casa, eu estou respeitando Cristo como cabeça da igreja? Não. A gente erra. Como disse aquele pastor engraçado lá, que eu não lembro o nome dele. Hã? Cláudio Duarte, né? Ele fala assim, a mulher brigou com o marido, maldiçoou o marido, chamou um monte de maldição para cima dele, depois chega para o pastor e diz assim, pastor, vem cá orar para abençoar meu casamento.
Tem uma incoerência aí? A gente faz isso? A gente faz sim. Não minta para si mesma, não. Seja honesta com Jesus. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, tome a decisão de não ser mais assim. Está aqui na Bíblia. E sabe o que é que diz aqui, Penha? Que me faz lembrar de tu? Que as mulheres mais velhas devem dar sábios conselhos às mulheres mais jovens. E às vezes a mulher chega contando um problema para a gente, que tem mais experiência, a gente fala o quê? Larga esse infeliz, né? A gente está tirando de Jesus a oportunidade de realizar um milagre no nosso casamento. Então a gente tem que conhecer bem o que Deus quer para a minha vida como esposa, para a tua vida como esposo, para o nosso lar, o que está escrito aqui, ó. Então Jesus, ele foi convidado para esse casamento. Aí a mãe dele chega e fala assim, olha, acabou o vinho. Maria sabia, Jesus sabia, era costume dos judeus que o vinho fosse servido os 3 dias de festa, que normalmente acontecia de 3 a 7 dias de festa. Provavelmente essa família fosse uma família de recursos financeiros limitados, por isso era só 3 dias. E acabou o vinho. Era uma vergonha terrível para o anfitrião do casamento. Mas Jesus respondeu o quê para a mulher, para a mãe dele? Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Sabe o que Jesus disse? Deixa eles fazerem a parte deles. Jesus não vai fazer a minha parte no meu casamento, nem no teu. Jesus só faz aquilo que eu não posso fazer. Ele só faz o impossível. Por isso que se chama milagre. Então, tudo aquilo que você pode fazer, faça. Você tem que cozinhar para o seu marido? Cozinhe. Você tem que lavar? Lave. Tem que passar? Passe. Hoje, no mundo que a gente vive, em que a mulher e o homem trabalham, esses serviços são divididos, e é justo. Mas nós não podemos deixar o controle da nossa casa nas mãos de uma empregada, nas mãos da minha mãe. Tem mulher que a mãe faz tudo na casa dela. Eu conheci um casamento assim, não foi para frente, não. Os dois brigaram, se separaram, se casaram de novo e são infelizes até hoje. Porque quando a gente não segue o que está na Bíblia, a gente é infeliz. Então, aquilo que é minha parte como mulher e o que é tua parte como homem no casamento, você deve fazer. Aí Jesus vai chegar na hora certa e vai fazer a vontade dele. E depois disso, ela dá um conselho para os homens. O que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Como eu posso saber o que Jesus me diz para fazer? Como, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não gosta de ler a Bíblia, ore e peça a Deus para te ajudar a ter vontade de ler a Bíblia e leia. A Penha conhece minha vida. Eu atravessei um momento terrível de quase morte. E olha o que me curou aqui, ó. Não foi remédio controlado. Foi a palavra, a esperança que está escrita aqui, ó. Me trouxe esperança. E eu venci a depressão. Venci o vale da sombra da morte. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Aliás, os cultos da Quarta de Poder têm o objetivo de incentivar as irmãs a pregarem na igreja. Eu vim aqui hoje com muita alegria. Só, irmãos, Deus sabe quantos convites eu tenho que dizer não. Uma pessoa até me disse assim, Fabiane, você é disputada. Isso me entristece. Sabe por quê, irmãs? Agora eu vou falar para as mulheres. Porque eu só prego o que está aqui. Eu não fiz teologia, eu não fiz nenhum curso para eu pregar. É porque eu estudo isso aqui.
Então, se todas nós estudássemos a Bíblia, não ia precisar de pessoas precisarem ir para um lado e para outro. Dentro de todas as igrejas teriam mulheres que se levantariam e testemunhariam da palavra de Deus. Então, ore ao Senhor por isso. Porque Jesus se alegra muito com mulheres que louvam o nome dele e que testemunham dos milagres dele. Jesus é feliz com isso. Ele é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e a condição de humano ainda vive nele, porque ele sofreu tudo que a gente sofre. Então ele é feliz quando a gente deposita nele a confiança, e ele pode operar os milagres na nossa vida e a gente sai testemunhando. Então ponha isso no seu coração. Fala: Senhor, me transforma numa mensageira tua, que seja através da música, que seja através da pregação, mas seja útil nessa obra, em nome de Jesus. Então aqui ela disse para eles: fazei tudo o que ele vos disser. E eles fizeram ou não fizeram? E o vinho, gente? Como era o vinho? O cara aqui, esse cabra aqui que entendia de vinho, o mestre Sala, ele provou e disse assim: eu nunca bebi na minha vida um vinho tão bom como esse. Eu vou esclarecer uma coisa. Não era vinho fermentado, era suco de uva. Porque o mesmo Jesus que diz lá em Provérbios que a gente não pode beber bebida alcoólica, ele não ia criar uma bebida alcoólica para um casamento, certo? Era suco de uva, saborosíssimo. Porque tudo que ele faz é o melhor. E sabe por quê que o vinho dele era melhor do que o que era servido antes? Porque o que Jesus dá é melhor do que o que o mundo oferece. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos em busca da felicidade e do prazer, não é? A gente quer sentir prazer, a gente quer ser feliz. A gente come uma comidinha gostosa, né? Para sentir o prazer de uma coisa gostosa na boca. A gente sente vontade de comer um pedaço de pudim, né? A gente vai lá e compra um pedacinho de pudim para sentir um negócio gostoso na boca. Então, nós vivemos em busca da felicidade. A gente acaba com o casamento, arruma outro, porque não era feliz ali e quer buscar a felicidade. A felicidade está nas pessoas, irmãos? Não está, não. Por mais que o cabra com quem você case seja um homem de Deus, a felicidade não está nele, ele é um ser humano. A felicidade está em quem? Em Jesus. Nada do que o mundo te oferece vai te fazer feliz, é um engano. É uma mentira. Satanás é mentiroso. Jesus sempre tem o melhor para nós. E ele é a felicidade. Ele é a alegria. Então, eu vou finalizar, porque eu já passei 5 minutos. Mas eu vou dar um conselho para as mulheres agora. Mulheres, não amem seus maridos mais do que a Jesus. Não ame seu trabalho mais do que a Jesus. Nem seus filhos mais do que a Jesus. Porque Jesus é o único que nunca vai nos desamparar. Ele sempre estará conosco. Eu falo daquilo que eu vivi. Sim, queridos. Eu sou filha de um adventista, ancião, missionário, construtor de igreja, um homem que a missão adventista sempre viveu latente no coração dele. Mas aos 18 anos eu desobedeci meu pai e me casei com um jovem que não era um homem segundo o coração de Deus. E ele fez o meu casamento. Meu pai fez o meu casamento. Foi lá, alugou uma decoração, alugou um clube, porque eu não casei na igreja, ele não era adventista. Me vestiu de noiva, me levou até o altar e me entregou nas mãos de um homem que me fez infeliz por 18 anos. Satanás pinta uma mentira para você, te engana. Satanás é mentiroso. Nenhum filho dele vai fazer uma filha do Deus Altíssimo feliz. O mesmo conselho serve para os meninos também. Às vezes a gente olha para a igreja, na igreja não tem rapazes, na igreja não tem moças, a gente vai escolher no mundo. A gente escolhe filhos dos homens e não filhos de Deus. Fui abandonada da forma mais vergonhosa que vocês podem imaginar.
Minhas filhas sofreram traumas terríveis pelo abandono. Fomos abandonadas, entregues à própria sorte. No momento em que meu mundo ruiu, envergonhada, eu sabia que existia o esconderijo do Altíssimo para eu me abrigar. E foi ali que o Senhor tratou das minhas feridas. Eu emagreci terrivelmente que eu não conseguia nem me olhar no espelho. A dor e a vergonha era tanta que eu não queria ver ninguém. Tomei prejuízo financeiro terrível porque eu não conseguia ir para o meu comércio trabalhar. Eu queria ficar assim, dentro de um quarto, de joelho no chão, orando e clamando dia e noite. E eu lutei 1 ano, jejuando e orando. Por 1 ano o Espírito Santo trabalhou, lutou com ele. E ele foi resistente no pecado, na vergonha. Chegou o tempo que eu falei, Senhor, chega, eu não aguento mais. O sofrimento era tremendo. Minhas filhas sofriam demais. E Deus nunca me desamparou. Eu estava numa casa. Naquele mês, para provar a minha fé, a energia veio terrivelmente cara. Sabe aquele mês que você paga assim 300? Aí vem um mês que vem 900. Eu não pude pagar a energia. Eu fiquei 40 dias morando na minha casa sem energia. Minhas filhas foram morar com minha irmã. E eu, para não deixar a casa sozinha, eu ia para aquela casa sem energia. Numa sexta-feira à noite, eu tinha recarregado o celular no trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei aquele hino dos adoradores. Que a Laura Morena canta assim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro. E eu chorava. Chorava porque eu me sentia um barro nas mãos de Deus, sendo amassado. É o preço da desobediência à palavra de Deus. E naquela noite Jesus me visitou. Eu vi Jesus. Eu testemunho porque eu sei em quem eu tenho crido. Meu sofá fazia um L, eu estava sentada na ponta de cá, o celular tocando aqui, ele veio e sentou na ponta de lá. Mas a dor era tão forte que eu falei, Senhor, eu não posso olhar para ti. Dói demais. Jesus não me disse uma palavra, mas eu vi o olhar triste dele. Ele só queria dizer, você está no vale da sombra da morte, mas eu estou aqui com você. Eu choro as suas lágrimas, eu vejo a sua dor e eu jamais vou te abandonar. E ele nunca me abandonou. E um dia ele me deu a promessa de restauração da minha vida. Eu testemunho porque eu sei do que eu falo. Alguns lugares eu já dei esse testemunho. As pessoas falam até mal da gente. Mas o Senhor me disse que meu futuro esposo era viúvo e pai de 2 filhos. Tá aí, ó. Meu esposo, viúvo, pai de 2 filhos. Eu nem conhecia ele na época, ele nem viúvo era ainda. Eu fiquei quase 4 anos sozinha, esperando em Deus. Eu conheci algumas pessoas. Eu comecei a me relacionar com outras pessoas, porque minha família tinha medo que eu não restaurasse a minha vida, que o trauma me impedisse de seguir em frente. E eu realmente não queria me casar mais. Mas o Senhor me disse em uma oração, Fabiane, você prega, e você não pode ficar sozinha. O seu esposo tem que estar ao seu lado, não é bom que você anda só. E ali Deus me fez a promessa. E Ele é fiel. Eu falei, muito bem, Senhor, então agora eu vou esperar em Ti essa pessoa que o Senhor está me dizendo. Eu e meu marido, a gente enfrentamos dificuldades. E sabe o que nos une? Porque se o primeiro casamento é fácil para se divorciar, o segundo é mais fácil ainda. Não tenho dúvida. Se é difícil você conviver com o seu primeiro marido, sua primeira mulher, o segundo vai ser mais difícil. E o que nos une é um propósito. A gente deseja pregar para ver Jesus voltar logo. Tem sábado que eu prego num lugar, ele prega no outro, a gente sai junto para dar estudo bíblico. A missão nos une. Olha que bênção.
Porque o que Deus faz é perfeito. O que Ele tem é melhor, muito melhor do que o mundo tem para te oferecer. Do que o que Satanás tem para te oferecer. Queridos irmãos, eu espero, em nome de Jesus, que de hoje em diante nós possamos ser esposas e esposos que andam segundo a palavra de Deus. E você que não é casado, espere no Senhor. Uma amiga de oração me dizia assim: Fabiane, eu nunca vi uma pessoa que espera em Deus não receber a bênção. Tem um hino para cantar, né? Hoje a gente já pode finalizar com a oração. Vai cantar? Vai orar? Muito bem. Lembra daquele pedido que você fez ali no começo do sermão? Que o Senhor atenda segundo a vontade dEle, de acordo com a tua fé. Não desista. Vamos levantar agora. Vamos agradecer a Deus pela esperança trazida através dessa palavra e que Ele nos acompanhe para o nosso lar. Oremos. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos aqui de meditar na tua palavra poderosa. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres incontáveis que o Senhor realiza na nossa vida todos os dias. Que possamos tê-lo sempre em primeiro lugar, como Deus e Senhor da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos lares. Entregamos em tuas mãos os pedidos feitos. Que o Senhor os atenda segundo a tua vontade. Que o Senhor fortaleça a nossa fé em ti. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Para que a gente não ande mais com o rosto entristecido pelo sofrimento, mas com a alegria daquele que confia e crê nas tuas promessas. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa a diretora do Ministério da Mulher desta igreja e todas as mulheres desta igreja, bem como os homens e seus filhos. Nos acompanhe de volta até o nosso lar com os teus anjos poderosos. Em nome de Jesus. Amém.